E aí, o Mardal de Youtuber aqui, quem fala é o Daniel, e aqui a mais um vídeo. No vídeo de hoje teremos mais um vídeo aí para o quadro Os Reis Targaryen. Seguindo a tradição, esse é o terceiro vídeo do quadro, então nós comentaremos sobre o terceiro rei Targaryen que se sentou no trono de ferro, Maegor Targaryen, primeiro de seu nome. Caso vocês ainda não tenham visto os dois outros vídeos do quadro, eu recomendo muito, principalmente o anterior, que eu conto mais sobre o meio-irmão mais velho do Maegor, o Aenys Targaryen. Naquele vídeo eu contei um pouco sobre o Maegor, já neste nós teremos o foco nele. Se vocês ainda não são inscritos no canal, eu convido todos vocês a se inscreverem. Praticamente 85% das pessoas que assistem o vídeo não são inscritas ao canal. Então se vocês gostaram do vídeo, por favor se inscrevam aí, que eu tento sempre trazer a melhor qualidade possível, caprichando bem nos roteiros, trazendo toda a informação que eu consigo. Também, se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like de vocês, que ajuda muito na divulgação tanto do vídeo quanto do canal. Comentem também o que vocês acharam do vídeo do reinado do Maegor, que foi um dos, se não o pior rei Targaryen que tivemos até hoje, né? Muitos o comparam até ao Rei Louco, mas o Maegor não era louco em si, ele era mais cruel, e isso aconteceu com ele desde pequeno. Diferente de seu irmão, Maegor puxou muito de seu pai, até demais alguns diziam. Ele era mais alto que seu pai, parecendo um touro, com ombros largos, pescoço grosso e braços fortes. Maegor sempre manteve o cabelo curto e a barba também, sempre com uma aparência de um guerreiro, bem militar. Maegor se tornou um dos cavaleiros mais jovens naquela época, mas tomou sempre caminhos mais brutais, mostrando sinais de crueldade desde a juventude. Maegor cresceu longe de seu irmão Aenys. Durante a sua infância ele permaneceu em Dragonstone, ficando conhecido como o Príncipe de Dragonstone. Maegor ainda era mais saudável do que Aenys durante a infância, mas já mostrou sinais de crueldade aos 3 anos de idade. Após receber sua primeira espada, ele acabou matando um gato com ela. Os sinais de crueldade se mostraram aparentes novamente quando Maegor matou um cavalo que havia o chutado. Aos 13 anos, no dia do nome de Maegor, sua mãe Visenya o presenteou com a espada valeriana Dark Sister, a Irmã Negra, a famosa espada valeriana que passaria na mão de muitos Targaryens importantes ainda. Nesse mesmo dia, Maegor duelou com muitos outros cavaleiros treinados e ganhou de todos. Talvez os cavaleiros não quisessem ferir o príncipe de Dragonstone no dia de seu nome, ou talvez Maegor já era formidável na espada aos 13 anos. 22 anos depois da conquista, Aenys se casou com Alyssa Velaryon, e logo uma filha veio para eles, Rhaena Targaryen. Começando os problemas e rumores aí de que Maegor iria cair na linha de sucessão, Visenya sugeriu que Maegor se casasse com Rhaena e assim os problemas acabariam. O Alto Septão protestou sobre tal união e, para evitar conflitos, o Maegor foi prometido para a sobrinha do Alto Septão, a Cerys Hightower. Os dois se casaram 25 anos depois da conquista e, apesar de Maegor confirmar que teria um filho após o casamento, a aliança se mostrou não fértil. Maegor teve mais sucesso na área militar, se mostrando muito competente e conseguindo ganhar de 3 membros da Guarda Real em um torneio, ganhando o mesmo. Seu pai o tornou cavaleiro aos 16 anos, na época sendo o cavaleiro mais jovem de sua geração. 37 anos depois da conquista, Aegon o Conquistador havia morrido. Aenys então subiu ao trono e no funeral de Aegon, Aenys disse a todos que ele não era metade do guerreiro que seu irmão era, e o acabou presenteando com a espada Blackfyre, dizendo que eles iriam reinar juntos. Apesar de já terem vários dragões recém-nascidos em Dragonstone, Maegor desejava o dragão de seu pai para conseguir impor o mesmo respeito. Ele queria Balerion, o Terror Negro, o maior dragão já visto. Durante o primeiro ano do reinado de Aenys, várias rebeliões aconteceram, com Maegor participando de uma rebelião no Vale, em que o irmão do Lord Arryn, Janos Arryn, havia prendido o seu irmão e a sua família. Maegor chegou no Ninho da Águia com Balerion, acabando com a rebelião e enforcando todos que participaram do atentado. Como recompensa, Aenys nomeou Maegor com o título de Mão do Rei. A relação de Aenys com Maegor sempre foi boa, mas após o casamento de Aenys se provar bem fértil, dando a ele 5 filhos, o de Maegor não. A esposa de Maegor teve uma filha, Vaela, que morreu logo depois. Maegor acreditou que sua mulher era infértil e acabou anulando seu casamento e se casando novamente em uma cerimônia secreta no estilo antigo valeriano. Já que nenhum septão estava querendo casar Maegor com mais alguém, Maegor tomou Alyce Harroway, filha do Lord Harroway de Harrenhal, e o casamento deixou a fé do Sete furiosa, e assim Aenys teve que exilar o seu irmão de Westeros. Maegor foi levado até Pentos e ele permaneceu lá por 5 anos. Já em Westeros, a fé declarou uma rebelião em Aenys e no mesmo ano, 41 anos depois da conquista, Aenys começou a adoecer, com a rebelião ficando cada vez mais perigosa. Ele acabou voando para Dragonstone, onde estava Visenya.
Visenya cuidou dos tratamentos do filho de sua irmã e a sua saúde até melhorou, mas o rei soube que seu filho Aegon e sua filha Rhaena tinham sofrido um cerco em um castelo. Com a notícia, o rei acabou adoecendo e morrendo 3 dias depois. Após a morte do rei, Visenya voou para Pentos imediatamente e trouxe Maegor de volta para Dragonstone. Lá mesmo eles coroaram Maegor, que usou a mesma coroa de seu pai. Apesar do filho mais velho de Aenys, Aegon, ter maior direito à coroa que Maegor, ele tomou o trono à força. Quando o grande mestre disse isso na coroação de Maegor, ele mesmo foi executado, sendo declarado um traidor. Com isso, Maegor prendeu como refém a viúva de Aenys, Alyssa Velaryon, e também os seus filhos, Jaehaerys e Alysanne Targaryen. Já Viserys foi feito de escudeiro para Maegor, para que ele ficasse bem próximo do rei, caso os outros tentassem fugir ou se rebelar. Os militantes da fé haviam conseguido tomar o septo da memória em King's Landing e Maegor levou seu dragão e seus homens para a colina de Rhaenys, juntando suas forças. Visenya desafiou qualquer um que se opusesse a Maegor, mas foi o capitão dos filhos do guerreiro que desafiou Maegor a um julgamento dos 7. 7 homens contra 7. É dito que Maegor foi o único que ficou vivo dos 14 homens que lutaram nesse julgamento, mas enquanto o último homem morria, Maegor acabou tomando um golpe na cabeça que o fez desmaiar e entrar em coma. Durante 27 dias, Maegor estava morto para o mundo. No 28º dia, a rainha Alis trouxe de Pentos uma mulher chamada Tyene, conhecida como Tyene da Torre, que por rumores havia se tornado amante de Maegor durante os anos que ele passou em Pentos. Alguns até sussurravam que ela era amante da rainha também. O que aconteceu foi que após Maegor ficar nos cuidados dessa mulher por 2 dias, ele acordou. Sem pensar em nada, Maegor montou em seu dragão Balerion e foi direto ao septo da memória e queimou o local inteiro ainda com todos dentro. Os arqueiros matavam aqueles que tentavam sair enquanto Maegor queimava o local inteiro com Balerion. Dizem que as fumaças tomaram conta de King's Landing, mesmo após 7 dias que Maegor destruiu o septo. Apesar disso, a rebelião ainda não havia acabado. O Alto Septão continuou sendo firme e forte, se opondo ao governo de Maegor. 2 grandes batalhas foram travadas contra os militantes da fé. É estimado que pelo menos 30 homens morreram nessas 2 batalhas. A fé dos 7 foi o maior problema para o reinado do Maegor, mesmo ele tendo enfraquecido a fé um pouco e tendo um alto septão bem mais maleável e submisso a ele, após a morte do antigo septão. Os problemas com a fé apenas aumentavam porque o Maegor não ligava com quantas mulheres ele tivesse de se casar e de se deitar para ter um herdeiro. Apesar de tudo isso, ele continuava com nenhum. Maegor chegou a ter 6 mulheres e algumas delas eram viúvas com fertilidade comprovada. As únicas crianças que nasciam para Maegor eram deformadas, sem olhos ou com membros deformados ou acabavam morrendo jovens também. Se Maegor ainda não era louco, ele começou a se tornar conforme isso ia acontecendo. Apesar de todas as coisas ruins, Maegor conseguiu fazer uma coisa boa, a construção da Fortaleza Vermelha, mas até aí uma coisa boa ele conseguiu transformar em algo cruel e abominável. A construção da Fortaleza Vermelha havia demorado muito tempo, homens e também dinheiro, então após o término dela, Maegor decidiu juntar todos eles que trabalharam nessa construção, junto de pintores e artesãos, para um banquete excelente com dança, bebida, comida e música. O banquete durou 3 dias e após todo esse tempo, Maegor ordenou que todos os homens fossem mortos, com nenhum deles saindo vivo para que dessa forma os segredos da Fortaleza Vermelha ficassem apenas com quem merecesse saber. Foi o conflito com a fé e com a sua própria família que levou Maegor ao fim de seu reinado. O filho mais velho de Aenys Targaryen, Aegon Targaryen, liderou uma revolta reivindicando o trono que era seu por direito. Foi na batalha que ficou conhecida como a Grande Batalha sob o Olho de Deus que a primeira Dança dos Dragões aconteceu. Aegon estava montado em seu dragão Quicksilver e Maegor estava montando o dragão Balerion, que claramente era maior, mais velho e muito mais experiente que Quicksilver. Maegor derrotou seu sobrinho e acabou matando também o dragão Quicksilver. Em 44 depois da conquista, Visenya Targaryen havia morrido e Maegor acabou levando isso como algo normal, apesar dela ter sido a sua maior apoiadora, fazendo com que Maegor se tornasse melhor que o seu meio-irmão mais velho. Foi na confusão de sua morte que Alyssa conseguiu escapar de Dragonstone com seus filhos e a espada valeriana Dark Sister. Foi o filho mais velho de Alyssa após Aegon que acabou sofrendo com a fuga da mãe. Viserys estava sendo mantido refém como um escudeiro para Maegor, que quando soube da fuga de Alyssa, acabou interrogando o menino.
Viserys morreu após 9 dias de interrogatório pelas mãos de Tyene da Torre. O rei deixou o corpo do sobrinho no pátio do castelo durante uma quinzena, esperando que Alyssa fosse até lá retomar o corpo de seu filho. Viserys tinha 15 anos quando morreu. O reinado de Maegor não podia mais ser suportado. Mais homens da fé se reuniam nas terras fluviais e mais casas iam se aliando para rebelar contra Maegor. Mas foi quando Daemon Velaryon, o mestre de navios da coroa, decidiu se rebelar contra Maegor que os outros lords decidiram fazer o mesmo, se unindo por Jaehaerys Targaryen, o único filho restante de Aenys com Alyssa. Com apenas 14 anos de idade, sendo apoiado pelo Lorde da Tempestade, quem Jaehaerys iria no futuro nomear mão do rei e protetor do reino. Maegor havia tomado Rhaena como esposa após a morte de Aegon, e no mesmo instante que ela soube da rebelião que estava para começar, ela fugiu com seu dragão Dreamfire, roubando a espada Blackfyre. Com ela estavam mais 2 membros da Guarda Real que também se juntaram a Jaehaerys. Demorando para agir, Maegor enviou mensagens a todos os lords leais à coroa, mas para seu desprazer, apenas alguns lords menores aí das terras da coroa apareceram, que ofereciam quase nada aos grandes inimigos que estavam vindo. Maegor chegou ao mesmo ponto de tristeza e desgosto que o Aenys havia chegado logo antes de morrer. Foi durante a hora do lobo, tarde da noite, que Maegor foi deixado sozinho no trono de ferro para meditar como ele gostava de fazer. No dia seguinte de manhã, o rei foi encontrado ainda sentado em seu trono, com sua túnica negra, suja de sangue e seus pulsos abertos com cortes feitos pelo próprio trono. Alguns rumores dizem que os homens que ajudaram a construir a Fortaleza Vermelha, que ainda sabiam de seus esconderijos e conseguiram sobreviver, entraram na sala aí do Trono de Ferro e conseguiram matar o rei, mas isso são apenas especulações. Outros dizem, cantores gostam de dizer, que foi o próprio trono que matou o rei. Outros suspeitam que alguém da guarda real havia feito isso. O mais provável é que Maegor decidiu se matar ao invés de encarar a guerra que estava por vir. Após sua morte, o trono passou para Jaehaerys Targaryen, que ficou conhecido como Jaehaerys o Sábio, ou Jaehaerys o Conciliador, por ter sido um ótimo rei. E aí galera, gostaram do vídeo? Espero que vocês tenham gostado. Mais pra frente é pra lançar um livro aí que vai conter um conto sobre o Aenys Targaryen e o Maegor Targaryen. Quando o conto for lançado, podem ter certeza que eu vou trazer pra vocês informações sobre. Vejo vocês aí no próximo vídeo aí do quadro Os Reis Targaryen pra contar sobre vocês sobre Jaehaerys, o primeiro de seu nome. Valeu, falou galera, até a próxima e fui!